Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a biografia, é um gênero literário, né? Que fala, é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. Então, biografia fala sobre a vida de alguém. Aqui eu estou olhando, a gente tem no livro um texto que é também uma biografia, tá? É um texto de Joana d'Arc e suas batalhas, é uma biografia, a vida de Joana d'Arc. É da página 74 à página 78, até a página 78. Depois vocês vão fazer esse estudo, tá? No caderno de português, né? Vão fazer o estudo da página 79 até a página 82. Então, é um estudo bem extenso. Dá um prazo bom para vocês lerem e estudar. Mas vamos pensar, vamos analisar aqui, ó. A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém, certo? Depois, nós temos aqui, ó, a palavra biografia, ela é composta pelos termos de origem grega, que significa que a palavra biografia é de origem grega. Bio significa vida e a palavra grafia do grego significa escrita. Então, biografia é de origem grega. Depois, ó, quais são as características desse gênero literário? Primeira coisa, pessoal, a gente tem que analisar se está contando uma história, é um gênero narrativo. Narrativo é quando conta uma história. Texto narrado em terceira pessoa é que você vai falar assim, olha, a Sandra, fala o nome completo da Sandra e depois você fala o nome completo da pessoa e tudo em terceira pessoa, ela, tá? Em terceira pessoa, ele em terceira pessoa. Tem que obedecer, ó, segundo, obedecer uma ordem cronológica dos fatos, tá? Onde nasceu, nasceu quando, onde, tá? Cronológica, depois passou a infância, a adolescência, o conjunto de informações sobre a vida de alguém, as partes mais importantes. Você não vai citar o dia a dia da pessoa, mas o que, que ela realizou, o que, que ela realiza. Relato de fatos marcantes da vida de alguém. E o uso de pronomes pessoais, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os tempos também. E os pronomes pessoais também, oblíquos. Me, te, se, o, a, les, os, les, nos, conosco, vos, convosco. E também os les, tá? Les, os, a, se, si, de terceira pessoa. Então, uso de pronomes pessoais e possessivo. Possessivo meu, teu, seu. Prestar atenção, a gente, o tipo de linguagem que a gente vai utilizar. Uso de marcadores temporais também. Quando você produzir uma biografia, você tem que colocar, ó, na infância, na adolescência, naquela época. Predomínio de verbos no pretérito perfeito. Lembram-se? Pretérito perfeito é o verbo quando você concluiu a ação. Eu comprei, eu vendi, eu nasci, tá? E imperfeito, pretérito imperfeito é quando nós temos um verbo que não concluiu a ação verbal. Eu falava quando alguém me chamou. Esse falava não está
foi no passado, mas está incompleto. E aqui essa palavra, verossimilhança dos fatos narrados. Então, o que, que é isso? Tudo que você falar tem que ser verdade, ó, verdadeiro, tá? Então tem que ser bem verdadeiro aquilo que você está narrando sobre quando se faz uma biografia. Como que nós vamos fazer uma biografia? Primeira coisa, olha pessoal, nós vamos pesquisar sobre a vida da pessoa e a qual vamos fazer uma biografia. Essa pesquisa é com as pessoas que estão em volta dessa, que viveram perto dessa pessoa, que vivem perto dessa pessoa, se for uma pessoa viva, né? Entrevistar a própria pessoa ou membros da família torna ainda mais verossímil, mais verdadeiro as informações relatadas no texto. Pode incluir frases da própria pessoa ou de alguém falando sobre ela, mas, no entanto, se for citar alguma fala de alguém, você deve colocar entre aspas e o texto tem que estar, se for digitado, tem que estar no itálico. A letra aqui você vai colocar no itálico quando for uma citação de uma pessoa. Dados como data de nascimento e morte, principais contribuições, invenções, vida pessoal, casamento, filhos, são informações importantes que devem aparecer numa biografia. Pode acrescentar imagens, o que torna ainda mais interessante o trabalho. Vai produzir um trabalho escrito, você pode colocar uma foto daquela pessoa quando era criança, né? Você pode fazer um trabalho exatamente assim, com os amigos, com a família, com os professores, na sua vida profissional, pode colocar uma foto ali daquela pessoa, tá? O trabalho fica bastante interessante. Escrever um texto que pode ter um título é, com somente o nome da pessoa, por exemplo, biografia de Charles Chaplin. Ou ainda, você pode incluir uma característica marcante, por exemplo, Charles Chaplin, gênio do cinema. Então, tem que ter um título esse texto, tá? Não é um texto. E a gente já falou sobre isso, obedecer à ordem cronológica de fatos, falar do nascimento, onde nasceu, quando nasceu, tá? Principais feitos, obras, se for alguma pessoa que já morreu, qual foi a data da morte dessa pessoa e as principais curiosidades. Por que, que a gente está fazendo? Porque se você faz uma biografia daquela pessoa depois que ela morreu, é porque tem algumas coisas marcantes da vida daquela pessoa que você quer colocar. Depois, nós, nós temos também essa palavra. Além da biografia, tem a autobiografia. É escrita pela própria pessoa. Aí você vai falar sobre você mesmo. Aí vou fazer uma autobiografia, vou escrever um texto sobre mim. Então você vai pensar dessa forma. Vai perguntar para a sua família como que foi seu nascimento, quando que você nasceu. Aí o resto você já domina, e você faz aquele texto também bem completo, naquela ordem cronológica, né, da sua autobiografia. Aí nesse caso você vai escrever em primeira pessoa. Eu, Sandra, nasci aqui em Poços de Caldas. Exemplos notórios de autobiografias, como por exemplo, tem aquele livro que fala do Diário de Anne Frank, que era, ela tem também o livro, né?
O livro também do Mein Kampf, de Adolf Hitler, também vai falando da vida dele, é um livro autobiográfico. Então, são 2 livros autobiográficos que eles mesmos contam a história deles, né? E depois, uma mini biografia. Pessoal, a mini biografia a gente encontra dentro da capa dos livros. Você não vai colocar a biografia completa do autor. A edição lá, ela coloca uma mini biografia do autor. Então, mini biografia é um tipo de biografia mais concisa. Nela são apresentados somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém. No caso do livro, pode citar outras obras daquele autor, como os fatos mais marcantes e as obras e as principais contribuições. Então, é exatamente isso que a gente vai estudar hoje, no dia de hoje. Biografia, tá? Vocês vão ler com bastante atenção, uma leitura silenciosa na biografia, e ler com atenção e resolver os exercícios. Eu vou postar com os detalhes como que vai ser feito esse exercício no Google Classroom, tá? Bom dia para vocês.